Louvado seja Deus por nossas crianças. Dia a dia Deus tem acrescentado, Deus tem trazido famílias com filhos, Deus tem também trazido filhos a mais algumas famílias que estão aqui. E nós somos gratos ao nosso Deus por isso. Ele tem nos abençoado. Meus irmãos, no dia de hoje nós temos um desafio muito especial e muito importante para nós enquanto igreja. A nossa igreja ela é acostumada a trabalhar com a exposição bíblica, é um estilo de pregação talvez um pouco diferente do que é comum, onde nós por vezes ouvimos em outros lugares pessoas pregando por temas ou por textos separados, aleatórios. Nós temos uma prática, um costume. Nós não estamos falando que somos melhores do que ninguém por isso, mas é o nosso hábito, nosso costume. Expomos livros inteiros, trabalhamos com a pregação de livros inteiros. Eu tive o privilégio já de expor alguns livros nessa igreja. Nesse ano, apenas nesse ano, expusemos 2. No começo do ano, o livro de Judas, e agora, terminando no primeiro domingo do mês de abril, o livro de Ruth. E hoje estamos iniciando uma nova sequência, um novo livro, onde o nosso desejo também é expor o livro inteiro. Já está aqui na tela, a gente vem anunciando. A série que nós vamos expor é a série do livro de Colossenses. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Colossenses. Nós estamos utilizando como livro, como versão básica ou versão comum, a NAA, Nova Almeida atualizada. Ela tem sido a nossa versão recorrente. Nós temos buscado conhecer mais do Senhor, além daquilo que nós rotineiramente conhecemos. Nós não estamos querendo inventar nada do Senhor, ao contrário disso. Nós temos buscado conhecer o que Ele já nos deu como palavra, a vontade do Senhor, de uma forma clara, expressa, exposta. Eu sei que essa igreja, há não tantos anos atrás, na época até do pastoreio lá do pastor Samuel, ele esteve também expondo o livro de Colossenses, mas eu, buscando conhecer do Senhor e entender mais, voltamos a essa condição de expor o livro de Colossenses novamente. Há um título para essa série, o título está aqui, Cristo plenamente suficiente. A ideia de nós observarmos o livro de Colossenses é perceber que ela é talvez a carta teológica com maior ênfase, o texto teológico das Escrituras, com maior ênfase na plenitude, na suficiência do Senhor Jesus, como de fato o Cristo de Deus, o Salvador do mundo, um com o Pai, o Senhor nosso. Aquele que, por causa de suas obras e suas ações, venceu, nos uniu ao Pai de forma definitiva, trazendo salvação e graça a todo aquele que crê. Falar do livro de Colossenses é falar de um texto que talvez a gente conheça por algumas partes dele. Uma das partes muito conhecidas nós vamos ler hoje, que é o capítulo 1, versos de 15 a 20, quando começa ali a discorrer sobre a pessoa do Senhor Jesus, sobre quem Ele é. E o texto começa dizendo, Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Um outro texto bastante conhecido, que por vezes nós citamos dele, é o texto do capítulo 3, versículo 17, e a gente fala que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. E o texto anterior é um que a gente usa quando quer tomar decisões. E o texto fala lá no 3,15, que a paz de Cristo seja o árbitro no vosso coração. E nós vamos lendo esse texto dentro do contexto dele, dentro da proposta do livro, observar que talvez alguns textos que a gente cita de cor, ou talvez traga como algo rotineiro para nós, eles talvez necessariamente não signifiquem ou não estejam conectados àquilo que nós estamos usando fora do contexto. E é bom a gente descobrir como que uma carta ela é escrita e qual é o propósito dela. Apresentar a Cristo como Senhor, como verdadeiro Deus, é algo que parece um pouco desnecessário, não é? Ou você pensa que Jesus seja algo diferente do que pleno, suficiente? A gente pensa algo assim? Talvez não de forma declarada. Mas quando nós estivermos observando, entendendo um pouco mais, nós vamos não apenas saber que Ele é Cristo plenamente suficiente, mas vamos entender que não há nada a acrescentar. E que há tudo a viver a partir dele. Nosso Senhor Jesus Cristo não é um Senhor apenas do último dia.
não é apenas um Deus a quem nós servimos, ou que cremos que ele existiu como homem e que agora ressurreto está ao lado do Pai, mas que virá fazer a sua obra só no último dia. Não. É uma visão muito limitada sobre quem é Jesus. Nós vamos ver diversas informações, ou vamos aprender diversos princípios sobre quem de fato é Cristo. E a pergunta que eu quero começar fazendo é: será que você quer conhecer a Jesus Cristo de fato? Será que interessa para nós termos certeza de quem é Jesus? Da sua obra por nós, do seu valor, do seu amor, da sua expressão, da sua graça, da sua natureza, do seu propósito, sua característica, seu coração, sua mente. Será que para nós interessa conhecer Cristo? Eu me lembro quando eu era solteiro ainda, uma das coisas que eu mais orava é que Deus me mandasse alguém que pudesse realmente ser uma pessoa boa, uma mulher de Deus, alguém que pudesse me ajudar, me completar. E quando a minha esposa, que não era esposa, na época era minha namorada ainda, ou começando a conhecê-la, apareceu, uma das coisas que mais tinha no meu íntimo era aquela sensação de quando eu acordava, o rosto dela aparecer na minha mente. Verdade. É verdade, é verdade. Tomara que ela assista essa pregação depois. Uma das coisas que mais me interessava era saber como ela estava. E na época eu não tinha ainda o WhatsApp. Então era SMS ou ligação. Ela é alguém de carne e osso. Ela é alguém que faz parte de minha vida, mas ela não é a minha vida. Uma das afirmações sobre Cristo Jesus desse texto é: quando Cristo, que é a sua vida, se manifestar, vocês serão manifestados com Ele em glória. A pergunta é: que Cristo é esse que quando se manifestar, nos manifestará também em glória, nos apresentará a glória, mas que nós não ansiamos por estar perto dEle? Que nós não temos o mesmo formigar. Eu brincava com a Catiane, e quando eu ia chegando em Santa Bárbara, tinha uma placa lá, limite município, Santa Bárbara. E aí eu falava que eu sentia borboletas no meu estômago. Aliás, ela falava isso. Como eu sou um pouco maior, eu falava: eu sinto pterodáctilos no meu estômago. Era muito bom com ela. Quando a gente vem a um culto celebrar o nome de Cristo, o que é que você sente? Quando nós temos um momento na nossa vida, um dia, um tempo no nosso dia que a gente pode falar assim: puxa vida, eu já fiz tanta coisa hoje, eu acho que agora eu posso o quê? Descansar. Mas em vez de descansar, você fala assim: puxa vida, eu não tive meu tempo com Deus. Eu ainda não me prostrei aos pés do meu Salvador. Será que a gente tem esse mesmo borbulhar de borboletas? Será que a gente tem esse mesmo ímpeto, esse mesmo desejo? Nós, por vezes, irmãos, somos atraídos a coisas que são absolutamente passageiras e esquecemos de priorizar o conhecimento de quem é Jesus. Há não pouco tempo atrás, uma pessoa me perguntou assim, e tem muito a ver com aquilo que nós estamos estudando nas nossas aulas de EBD, sobre o tema que estamos vendo, vida além da morte. O que vai acontecer quando nessa vida acabar e a gente morrer? E aí uma pessoa falou assim: é verdade que nós vamos passar a eternidade louvando a Deus? É fato. Mas a pergunta é... E aí a pessoa olhou para mim e fez assim, com uma cara meio de: será que não vai ser tedioso, não? Será que não vai chegar uma hora que nós vamos dizer assim: tá bom, né, Jesus? Você já sabe, né? A gente ama, mas podemos fazer outra coisa? A pessoa não me falou isso, mas o rosto dela meio que... Como é que a gente faz quando os nossos filhos, especialmente os recém-nascidos, e a gente chega em casa, às vezes arrebentado do trabalho, você olha para ele, ele olha para você, dá aquela balançadinha de braço, abre um sorriso. Se ele não fala, ele grita, ele faz alguma coisa. O que aquilo faz no seu íntimo? Te enche de ânimo, você pode estar arrebentado, dor nas costas, você pode estar do jeito que tiver. A hora que você chega em casa, teu filho te olha, sorri. Tua esposa olha para você, sorri. Seu marido olha para você e sorri. O que isso faz por nós? Isso nos dá ânimo, isso nos revigora. Quando o nome de Jesus é falado, quando a menção do nome do Salvador e Senhor Jesus é dada, o que vem ao seu coração? Quando a pessoa do Senhor Jesus é trazida à sua mente,
Quando a obra dele é vislumbrada por aquilo que nós estamos lendo ou pela lembrança do que conhecemos de quem ele é, qual é a sensação? Eu vou fazer uma pergunta que ela tem absoluta intenção de que você não responda, mas que você pense. Ao se preparar a ouvir o culto dessa noite, qual era o seu coração? Vamos lá ver o que vai acontecer hoje. Ah não, eu estou indo hoje porque meu filho precisa ouvir da palavra, mas eu já sei. Para mim não tem novidade nenhuma. Bom, eu vou lá porque senão segunda-feira o pastor liga, né? Não, eu vou porque eu já não fui semana passada e como eu não vou nas outras 2 semanas, é melhor ir hoje, senão vão achar que eu fugi da igreja. Qual é o coração nosso quando estamos nos preparando para servir ou para vir cultuar o nome do Senhor? É muito importante nós compreendermos quem é Jesus. E compreendendo quem ele é por meio do que as Escrituras revelam e não por aquilo que eu ouço falar ou o que eu acho sobre. Esse é o nosso desafio nos próximos dias. Eu quero hoje, então, fazer com vocês, não está indo aqui, foi agora, uma visão geral. Eu quero convidar você a ler comigo o texto das Escrituras também. Algumas coisas que nós vamos ver aqui. Essa carta ela foi escrita por Paulo aproximadamente em 61 depois de Cristo, por volta daquela época, após a segunda metade da primeira vez em que ele foi preso. Paulo foi preso algumas vezes, e na segunda prisão dele, essa carta, na primeira prisão dele, na segunda metade do tempo dessa prisão, ela foi escrita em Roma. Há uma outra coisa interessantíssima, o capítulo 1, verso 1, começa dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o seu irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colosso, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Essa é uma das poucas cartas que logo na introdução aparece o nome de um outro servo do Senhor, parecendo que é um coautor dessa carta, ou que está junto com Paulo enquanto Paulo está escrevendo essa carta. Mas ela tem uma característica importante, porque no final dela, se você puder olhar comigo lá o capítulo 4, verso 18, há uma coisa diferente nessa carta das outras. Paulo escreve o seguinte: a saudação é de próprio punho. Paulo, lembrem-se das minhas algemas, a graça esteja com vocês. Por que isso? Normalmente eles faziam uso de um homem chamado amanuense ou escrivão. O que é isso? Era alguém a quem eles ditavam. E lembre-se, Paulo está preso. A possibilidade dessa carta talvez ter sido escrita enquanto ele estava preso durante visitas é grande. A possibilidade dele ter alguém ao seu lado por um tempo e nesse período de horas ele ditar essas palavras que nós estamos lendo hoje é muito grande. Paulo e Timóteo juntos, talvez Timóteo sendo o redator, mas Paulo agora dizendo de uma forma clara: eu de próprio punho escrevo essa saudação final. Paulo, como se fosse uma assinatura, uma chancela dizendo que é ele. Que a graça de Deus esteja sobre vocês. É uma característica interessante dessa carta. Os estudiosos, eles têm algumas dificuldades em compreensão de qual foi o período exato, mas a maioria deles fecha nessa ideia de que em 61 depois de Cristo, então olha lá, entre Jesus nascer, sua morte por volta de 33 a 35 depois de Cristo. Então aproximadamente quase 30 anos depois, por volta de 26 anos depois, essa carta está sendo escrita. A igreja já havia sido plantada, expandida, Atos 2 tinha já acontecido, e a carta de Paulo aos Colossenses chega àquele momento em que ela está sendo redigida. A cidade de Colossos, vamos tentar passar aqui, ver se vai agora? Foi, agora vai. A cidade de Colossos é uma cidade que tem um nome bem interessante. Quando você fala de Colosso, você imagina o quê? Algo grande, algo alto. E sim, ela está em cima de um monte. Ela está em uma região onde essa cidade, inclusive, é muito grande. E ela pertence a uma província romana da Ásia. Ela está localizada próxima ao rio chamado Lico, não longe de um outro rio também, desse mesmo rio que vai desembocar num rio chamado Meandro, cerca de 200 quilômetros de Éfeso, que é uma outra cidade bastante conhecida, uma das maiores daquela área lá. E essa cidade de Colossos, ela é uma rota de comércio.
Talvez você esteja perguntando, pastor, o que isso tem a ver com a Bíblia? Tem tudo a ver. Quando eu falo de qualquer cidade aqui com você, você quer saber como ela é. Porque saber como ela é vai nos ajudar a compreender por que as coisas estão sendo ditas. Por que o texto que está ali tem aqueles propósitos. Então conhecer um pouco desse contexto é importante para nós. Colosso estava ligado a Éfeso, então, por uma grande via comercial. E essa via ela era antiquíssima, né? E está aqui escrito isso aqui para você também. Ela era uma famosa via que ligava o mundo greco-romano entre o mar Pérsico, entre o mar Mediterrâneo e o Golfo Pérsico. Há uma lista de várias cidades aí que não estão aparecendo aí no slide, aqui embaixo, mas essas cidades, elas são tão conhecidas e elas, num mapa que você vai ver na sequência, é mais fácil apresentar o mapa aqui. Essa região Colosso está exatamente aqui onde está o laser point aqui, ó. Essa pontinha vermelha aqui, com a tremedeira toda, é Colosso. Certo? Quando nós falamos de reino, de Jerusalém, de judeus e tudo mais, nós estamos falando de algo que aconteceu aqui, ó. Jerusalém está aqui embaixo. Olha onde o evangelho já chegou. As cidades à volta aqui são cidades conhecidas. Tarso, cidade natal de Paulo. Derbe, Listra, Icônio, Antioquia, Hierápolis, Filadélfia, Laodiceia, Atalha, Mirra, Mileto, Éfeso, Sardes, Filadélfia, Tiatira, Pérgamo, Troade, tantas cidades aqui em cima. E Colossos está onde? No meio da rota comercial que liga toda essa região do Oriente e da Ásia, subindo aqui a Arábia aqui embaixo, até chegar nessas partes aqui de cima, onde é conhecido como Galácia, Bitínia. Tá vendo as regiões? Os nomes aqui. Então, Colossos é uma das primeiras cidades para quem vem subindo pelo mar ou para quem vem andando dessas cidades costeiras. Colossos é uma cidade grande demais. E o que isso significa? Significa que pessoas de todos os lugares passavam por lá. Significa que havia moradores, tanto romanos quanto de outros impérios lá. Sejam eles da Arábia, sejam eles da Ásia, sejam eles do Oriente. Como é que a gente chama uma cidade como essa? Uma cidade miscigenada, uma cidade comum extrema. Parece que não, mas é parecido com aqui. Eu fiz esse exercício alguns tempos atrás e vou fazer hoje aqui. Quem é nascido aqui em Extrema? Levanta a mão. Quem é nascido aqui em Minas Gerais? Levanta a mão. Quem é nascido fora de Minas Gerais? Levanta a mão. Nós estamos em Colossos de Minas. Pronto. Por que isso é importante e relevante para nós? Porque é importante saber sobre isso. A carta vai lidar com diversas coisas que não são do povo nativo. A carta vai lidar com situações que estão ligadas ao judaísmo, que não é nativo dessa área. O judaísmo nasce em Jerusalém, a Judéia é na área de Israel. As influências de culturas, hábitos, religiões, elas invadem os quatro cantos do mundo. E hoje, aqui em 2026, quase 2000 anos depois, nós estamos tendo uma vista clara, um exemplo presente de que estamos dentro de uma cidade que tem uma cultura miscigenada. O que é miscigenada? Heterogênea, misturada. Aqui nós vamos de Batê a Oxente. E está tudo certo. Não é verdade? Uai. Tem Uai também aqui. Inclusive tem Uai demais aqui, né? Tem bastante Uai aqui na cidade. O que isso significa? Que nós só somos diferentes? Não, que talvez nós pensemos de formas diferentes. Como pregar o Evangelho de Cristo, ou como afirmar o senhorio de Cristo a pessoas com culturas, com histórias, com visões sobre Deus tão diferentes, tão simplesmente diferentes. Nós vamos ver nesse texto aqui que o livro de Colossenses vai apresentar dois grandes dilemas a respeito da forma em que se vê Jesus, de que a gente pode ver a Jesus Cristo. O primeiro, talvez, é fazer nos esquecer de que em Cristo Jesus, e o mundo está assim hoje, nós temos tudo o que é necessário para a nossa vida e desenvolvimento. Então, muitas vezes, nós estamos sendo tentados a esquecer disso. De que em Cristo Jesus, nós já temos tudo o que é necessário para a nossa vida e para o nosso desenvolvimento. Por isso a frase ali em cima, Cristo é tudo. Mas muitas coisas ocorrem hoje e os dilemas estão aí. Tem muitas vozes, muitas circunstâncias acontecendo, querendo fazer com que nós olhemos para Jesus como algo
e não como alguém. Querendo fazer com que nós minimizemos ou diminuamos a capacidade, o senhorio, a pessoa de Cristo para apenas um simples homem. Alguém com ideais, mas que não deram muito certo porque ele morreu, inclusive, foi perseguido por isso. Um outro grande dilema que o livro aqui de Colossenses vai nos ajudar a trabalhar é porque há muitas dificuldades e por vezes a gente tem que realmente perceber que o evangelho não é apenas, né, muitas vezes o mundo faz a gente achar que o evangelho é apenas uma forma de ver a vida e de que há outras fontes de conhecimento mais profundas. Já pensou sobre isso? Que talvez hoje o que você esteja fazendo aqui é tentar achar respostas, mas ainda assim com um monte de coisa na sua mente dizendo, olha, esse pastor é meio raso, esse negócio de evangelho é meio mais ou menos, não dá a resposta que eu quero. Às vezes você está fazendo perguntas erradas. E é por isso que você não tem respostas àquilo que você quer. Ou talvez você esteja se perguntando por coisas que não são essenciais. E é por isso que você não tem tido as respostas que tanto anseia. Por vezes nós achamos que Deus é absolutamente difícil. Mas uma das coisas que Deus é sábio. E sendo sábio, Ele sabe das nossas limitações. Deus pode ser absolutamente profundo com expressões simples. Mas a gente gosta de desafios, né? Esses dois pensamentos, de tanto achar de fazer a gente esquecer que em Cristo nós já temos tudo e fomos abençoados de todas as formas, quanto também fazer a gente olhar para o Evangelho como só mais uma forma e de que talvez existam outras coisas mais profundas aí fora, são duas visões muito equivocadas a respeito da vida. Porque sendo Cristo tudo, o livro de Colossenses vai apresentar duas afirmações fundamentais. Cristo é suficiente. E a outra coisa é, Cristo é pleno em tudo. Ele não está cheio de coisas, ele é pleno naquilo que ele é. Plenitude não há mais possibilidade de acrescentar nada, porque ele já está no ápice, no limite, no topo de todas as coisas. Ele não precisa de acréscimos, ele não precisa de suportes, ele não precisa de nada que venha acrescentar a ele. As duas afirmações que estamos lendo aqui agora, nesse exato momento, elas são afirmações que parecem ser tão simples e fazem com que a gente fique pensando que elas não são suficientes. Mas sim, nessas duas afirmações a Bíblia responde a diversos problemas levantados naquela época e também atualmente. Cristo é suficiente e Cristo é pleno em tudo. Por que isso? Capítulo 1, versos 15 a 20, a nossa primeira leitura desse livro. Lembre-se que eu estou fazendo uma visão geral, então não estou fazendo uma exposição do livro especificamente hoje, mas abrindo a nossa visão e fazendo você entender um pouco de como será a nossa jornada nos próximos dias. Colossenses 1, de 15 até o 20, por algum motivo deu uma cortada aqui embaixo, mas eu vou lendo com vocês, você pode acompanhar a leitura comigo aí, já que o verso 20 não vai aparecer aqui. A palavra do Senhor é visível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Esse tempo, Deus, em que estamos aprendendo um pouco mais sobre Colossenses. Sua palavra está sendo lida, nos apresentando um pouco sobre quem é o Senhor Jesus. Nos ajuda nesse tempo, ó Deus, a compreender
mas também a desejá-lo, a amá-lo, Pai, a buscar conhecê-lo de forma verdadeira. Nesse tempo eu clamo que nada, Pai, venha nos atrapalhar na comunhão contigo, no nosso relacionamento com o Senhor. Que a Tua palavra de uma forma muito profunda nos alcance, abrindo os nossos olhos. Talvez de forma simples ou complexas. Não sei como o Senhor trabalhará a cada um, mas eu sei que o Senhor está sendo proclamado por meio do Teu Evangelho nessa noite. Então, ó Pai, que o Senhor haja nos nossos corações, que nada e ninguém venha nos atrapalhar nisso. É a oração que fazemos a Ti com gratidão em nome de Jesus. Amém. Ele é a imagem do Deus invisível. O que isso significa? Quando falamos sobre Cristo Jesus, o que esse texto está nos dizendo? Nós podemos ver a Cristo Jesus hoje de forma clara? Não. Privilégio de quem o viu naquele tempo. A revelação dele, ele encarnado em forma de homem, era a visão do próprio Deus em forma de homem. Esvaziado de sua glória, humilhado na condição de servo, de homem, como homem, mas ainda assim, Deus. Os apóstolos questionavam: Senhor, mostra-nos o Pai, isso vai nos bastar. André fala, e aí Jesus fala: eis que eu estou com vocês há tanto tempo, como é que vocês me dizem ainda, mostra-nos o Pai? Às vezes, nós temos uma triste dificuldade em pedir a Deus que Ele se mostre para nós, talvez na forma, na visão que nós queremos que Ele se mostre. Hoje à tarde, conversando com um pessoal aí, a gente estava, depois do almoço, falando sobre isso. Algumas pessoas estavam falando sobre algumas séries aí de TV, que tem um Cristo, tem um ator ali atuando como Cristo Jesus. Citamos filmes, inclusive está sendo refeito agora um filme, está sendo feita a continuidade do filme Paixão de Cristo, agora vai o Paixão de Cristo 2. E lá tem um ator que ele interpreta o Senhor Jesus. Muitas pessoas acham que uma imagem ou uma figura visível pode nos trazer a condição de compreender ou de ver Deus. O problema é que talvez isso não nos basta. O problema é que talvez você e eu tenhamos uma percepção pessoal sobre Deus. E quando nós buscamos conhecer a Deus, ou queremos ver a Deus, nós queremos ver o Deus que nós ansiamos ver, e não vê-lo como Ele é. E para muitos, talvez, a grande surpresa seja exatamente aquilo que Jesus fez quando veio. Quando Ele veio, o menino, nascendo numa manjedoura, em um estábulo, uma família que não era rica, apesar de ter descendência nobre, ter descendência da própria família de Davi, não era uma família que estava nos grandes palácios, na própria nobreza, não era um filho direto do rei, era um filho de um carpinteiro. E de uma mocinha, literalmente uma mocinha. Maria era muito nova quando ela casou-se, quando teve o seu filho. Talvez por volta dos seus 15 anos, alguma coisa nesse sentido. Nenhum palácio, numa pompa. E quando ele vem mostrando-se como de fato sendo o Filho de Deus, o próprio povo que ansiava pelo Filho de Deus, vendo-o, não o vê, o rejeita e ainda questiona: como é que você fala que é o Cristo? Ou como é que você pode dizer que é o Cristo? Talvez alguns de nós estejamos nessa noite exatamente dizendo isso: Senhor, eu quero que o Senhor se mostre, eu quero que o Senhor me responda, eu quero que o Senhor se manifeste, faça o que é necessário. Mas na nossa cabeça, só é Deus, só é de Deus, só será o Senhor, se for do meu jeito, da minha forma, com as minhas características, do jeito que eu penso que deva ser. E não é assim, porque Ele é a imagem de um Deus que não se vê. Ele é o primeiro de toda a criação. Ele é aquele
que por meio dele todas as coisas foram criadas. Nada do que existe, repito, nada do que veio à existência e existe, não pôde nascer. Aliás, tudo só pôde nascer, só pôde vir à existência por meio dele. Os céus e a terra, a criação que você conhece, aquilo que você ainda não viu, as pessoas que estão do outro lado do mundo, aqueles que vieram antes de nós, aqueles que virão depois de nós, tudo e todos só podem ou poderão existir, ou puderam existir, porque foram criados a partir de Cristo Jesus. Até mesmo os governos, as soberanias, as entidades, as potestades, todas elas estão debaixo do seu domínio e soberania. Um parênteses rápido aqui, parece que a gente combinou as músicas de hoje. Todas as músicas que nós cantamos até agora, absolutamente conectadas com a mensagem e o livro de Colossenses. Porque esse Deus que nós estamos anunciando, o Cristo que nós estamos anunciando, ele talvez não venha responder às suas expectativas sobre ele, mas ele não se limita às suas expectativas sobre ele. Cristo é muito maior do que isso. Ele é antes de todas as coisas, como o verso 17 do capítulo 1 afirma. Nele tudo que existe, subexiste. Existe porque depende dele. Quanto Cristo é importante para nós. Uma outra coisa interessantíssima e profunda demais a respeito de Cristo Jesus, dessa ideia de que Cristo é tudo, é que nele, capítulo 2, versículos 9 e 10, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que é Deus, o ser divino, a capacidade poderosa de ser divino, a entidade divina está de forma plena revelada em Cristo Jesus. Não há parcialidade, não há limitação. Cristo não é um Deus menor. Há algumas religiões, inclusive, que defendem o texto lá de João, capítulo 1, verso 1, que é, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Há algumas religiões que ali reescrevem dizendo, no princípio era o Verbo, ou a palavra era, e a palavra estava com Deus, mas essa palavra, esse Verbo era um Deus, e aquele Deus ali, minúsculo. Ao contrário disso, Jesus Cristo e o Pai são um. O Senhor Jesus afirma isso diversas vezes nos evangelhos. Eu e o Pai somos, tem como ser menor? Iguais, funções diferentes, mas iguais. A plenitude da divindade está em Cristo Jesus. Também nele, versos 10, olha aqui, vocês receberam a plenitude. Ele é a cabeça de todo principado e potestade. Que plenitude recebemos? A plenitude da revelação de que Jesus Cristo é Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Senhor nosso. Ele é o autor da vida, o autor da criação, o consumador da salvação. Ele é a plenitude de todas essas coisas. A quem? A nós. Nos falta algo? A pergunta que devemos fazer é, se temos a Cristo, o que nos falta? Se Cristo é tudo, o que nos falta? Ou talvez o problema não é o que falta. Talvez a nossa visão não seja o que é que falta. Talvez a gente esteja perguntando, mas é só isso? A falta de conhecimento sobre quem Cristo é faz com que nós tenhamos perguntas que possam ser sinceras, mas que precisam ser respondidas à medida em que conhecemos a pessoa do Filho. Qual o resultado da plenitude do Evangelho, da plenitude de Cristo na vida dos Colossenses? Não vai aparecer aqui, mas você pode acompanhar comigo, verso 1, 6, do mesmo capítulo, capítulo 1, versículo 6, a partir da frase esse Evangelho. Olha o que o texto bíblico está falando sobre aqueles irmãos em Colossos que conheceram a Cristo de forma genuína. Esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Conhecer a Cristo por meio do evangelho de forma verdadeira faz com que eles tenham, faz com que as pessoas tenham
faz com que aquele que crê no Evangelho receba a plenitude do conhecimento de Deus por meio de Cristo Jesus. E qual é o resultado disso? Esse Evangelho vem produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece em vocês. Tempos atrás eu conversei com uma pessoa, ela falou assim: pastor, me sinto estagnado. Eu não vejo o local de crescimento, eu acho que eu preciso trocar de igreja. Porque a hora que eu trocar e for para uma outra comunidade maior, para uma igreja, talvez com pastores mais sábios, com líderes mais capazes, com mais ministérios, ali eu posso ter mais respostas, posso ser melhor cuidado, posso ser melhor alimentado. A pergunta é: se o Evangelho está sendo pregado, ensinado e vivido, são as pessoas que estão à sua volta que têm limitado o seu conhecimento sobre Deus? Ou será que nós estamos perdendo o entendimento que individualmente nós precisamos buscar conhecer a Cristo? A pergunta é: ele já se revelou? Nele habita corporalmente a plenitude de toda a divindade, mas nele vocês também receberam a plenitude. Se somos de Cristo, se pertencemos a Cristo, a revelação de quem Ele é está disponível a que conheçamos. O véu foi rasgado, irmãos. Aquilo que antes causava separação entre nós e Deus, agora, por meio da graça de Cristo, que é o mediador, não há mais nada que venha nos impedir de conhecer o Senhor. E sabe o que é interessante? Nos nossos dias, a gente tem vivido um tempo de muitos excessos. Há excessos de informação, há excessos de vozes falando sobre espiritualidade hoje. Há tanta gente dizendo tantas coisas. Tempos atrás foi feita uma pesquisa numa das grandes redes sociais aí, só no Brasil, influencers cristãos ou cristãos compartilhando de evangelho, teologia, devocionais e afins ultrapassam o número de 2 milhões de canais no Brasil. Você tem noção do que é isso? Pessoas que têm grandes canais com milhares, milhões de seguidores, pessoas que têm 10 ou 15 pessoas, 5 pessoas, a família deles seguindo. Todos eles exercem de alguma forma acesso, ou eles dão acesso, ou acessam pessoas e são vozes falando sobre espiritualidade. Mas também há muito excesso de informação. Meus queridos, eu estava essa semana em casa, meu celular vibrou, uma coisa muito estranha. Quando eu olho lá, está caindo uma notícia para mim de que tinha acontecido um ataque na Ucrânia, ou Ucrânia, Rússia, alguma coisa do tipo, e apareceu, eu estou a milhares de quilômetros de lá, eu não estou envolvido com esse evento, mas a informação do que está acontecendo lá está caindo para mim quase em tempo real. Se você pegar o seu celular, não faça isso, mas se você pegar e der um Google sobre qualquer cidade do mundo, pensa no nome da cidade, digita lá, ele vai abrir, vai te dar histórico, vai te dar quantidade de pessoas. As informações estão à sua mão. Qualquer coisa. E as informações sobre Cristo estão à sua mão. Qual o seu interesse em conhecer? Nós hoje gastamos tempo para conhecer pessoas, mas não conseguimos investir tempo para conhecer a maior e mais incomparável pessoa que já andou por essa terra. Os problemas de hoje, de haver muitas vozes, não são diferentes para a época de Colossos, não são só nossos. Lembra que eu comecei mostrando ali a região? A miscigenação, a mistura? Sim, ali em Colossos há muitas ideias sobre religião, mas há pouca suficiência em Cristo. Essa pergunta agora é importante porque o que é suficiente? Lá vamos nós falar de criança de novo. Os pais aqui, ainda mais os pais que têm filhos pequenos. Quando você vai na casa de alguém, o seu filho pequeno está comendo, qual é a boa educação que a gente ensina para os nossos filhos quando ele come o necessário? Ele bater na barriga e falar assim: eita, tô de pança cheia. Não. O que é? Você quer mais? Obrigado, eu estou satisfeito. Foi o
suficiente. A pergunta que a gente faz é: o que é suficiente para nós? Nós vamos começar a olhar para o livro de Colossenses durante essa exposição e observar que a figura de Cristo, que a pessoa de Cristo Jesus, ela não é apresentada como uma alternativa para que você possa ter fé, se você quiser. Mas ela é apresentada, a pessoa do Senhor Jesus, ela é apresentada como a resposta definitiva para não apenas tudo aquilo que você precisa, mas para tudo aquilo que você precisa deixar de ser, deixar de buscar, deixar de estar vivendo por e deixar de estar preso por. Porque em Cristo há uma plenitude que nós ainda não podemos vislumbrar, porque os nossos olhos estão presos a esse mundo aqui. Nós vivemos necessitados, buscando respostas que em Cristo já são plenas. Os colossenses não erravam porque eles rejeitavam a Cristo, mas eles erravam porque eles rebaixavam Cristo como não sendo Deus de fato. Eles criaram lá, por conta de todas as influências, uma cultura ou uma religião que era assim. Era Cristo mais a filosofia. E ali a região, ela tem uma influência greco-romana poderosíssima. O pensamento filosófico grego, ascetismo, gnosticismo. Todos esses movimentos filosóficos estão muito fortes ali em Colosso. Cristo mais filosofia, isso daí que vai resolver. O conhecimento, o autoconhecimento, o conhecimento profundo, isso vai ser a solução. Cristo mais regras. Havia o legalismo ali também. A busca por seguir regras ou por acrescentar regras aonde Deus não pôs. Isso resolve. Algo muito dos nossos tempos. Cristo e as experiências. Não. Olha, você precisa provar. A gente foi em tal lugar. O galinho acendia. É por isso que a gente acredita. É porque um galho acende enquanto você ora. Que você acredita que Deus existe. Romanos 1 afirma que a natureza torna todos os homens indesculpáveis diante de Deus. Porque não há condição de a natureza existir e subexistir se não houver um Deus, se não houver um Senhor que se revelou, que se manifestou. Não as experiências, olha, eu estou no culto, eu sinto um arrepio, eu sei que é Deus ali. Eu já falei isso uma vez, parece brincadeira, mas arrepio pode ser virose também. Pode ser calafrio, pode ser um monte de coisa, e tem muitas pessoas confundindo sensações humanas com presença, com poder e com manifestação de Deus. Não é assim. Outras pessoas também, não, é Cristo mais o esforço humano. A gente tem que lutar, você tem que fazer a sua parte. Se você não fizer, Deus não faz. Quantas vezes Israel não fez, rejeitou o que Deus fez, ainda lutou contra o que Deus fez? Quem ganhou? Deus. O que significa? Vamos cruzar os braços? Isso é o oposto. Há um ponto de equilíbrio. E esse é o ponto. Tanto lá, em Colosso, quanto aqui, o problema não é a falta de fé em Deus, mas a não considerá-lo suficiente. Quando o apóstolo Paulo está nos seus momentos de maior dificuldade, provação, o carta de Paulo aos Coríntios fala que ele chega em determinado momento ao Senhor e diz assim: eu fui afligido por um espinho na carne, um emissário de Satanás sobre mim. Pedi ao Senhor para retirá-lo, mas Deus não tirou. Ao invés de tirar aquilo, de romper aquilo, o que é que o Senhor disse a ele? A minha graça te basta. O que o te basta pode ser substituído? A minha graça é suficiente. Será que Cristo é suficiente para a sua vida? Ou você busca coisas muito mais coloridas, palpáveis? Durante essa jornada em que estivemos caminhando dentro do livro de Colossenses,
nós vamos por diversas e diversas vezes repetir e reafirmar isso. Cristo é suficiente. Em Colossos e aqui vão haver ambientes que vão produzir extrema confusão. Obviamente que agora desconfigura um pouco quando muda de um computador para o outro, mas há uma grande influência de uma cultura misturada, a cultura helenista, quer dizer, os povos que vinham para lá, eles traziam suas culturas, seus hábitos, seus deuses, misturava tudo isso, é uma cultura multimiscigenada. Eu não estou querendo falar difícil, gente, é que é esse o termo, tá bom? Miscigenar é misturar, é ser heterogêneo, é você juntar coisas diferentes e formar uma coisa só. A cultura helenista é uma cultura helênica formada por culturas diferentes que se ajuntam e com o tempo se solidificam como uma única cultura. Extrema é uma dessa, onde você tem poucos mineiros, poucos extremenses, ok? Perdão aos nativos aqui. Mas você tem pessoas de diversos lugares, com hábitos, com panos de fundo completamente diferentes. Em Colossos, algo muito parecido com o nosso tempo de hoje, que é uma tal de religiosidade sincrética. O que é isso? Que é a mistura de religiões. Não, eu acredito em Deus, mas eu acendo uma vela para o meu anjo. Eu acredito que Deus é Senhor de tudo, mas olha, eu também acendi, fiz tal coisa, fiz uma oferenda, sigo o passo de tal, a oração de não sei quem. Cristo é suficiente? Quão suficiente Ele é? Há uma filosofia influenciando de forma profunda ascetismo, gnosticismo, nós vamos falar sobre essas coisas, explicar isso de uma forma comum, mais fácil. O problema, no fim das contas, não é ter falta de fé aqui, gente, com tudo isso. O problema é misturar diversas fontes de saber e dizer que tudo isso vem de Deus. Deus é Deus de confusão? Por que nós estamos confundindo a voz de Deus? Porque provavelmente estamos buscando outras coisas que não são Deus, na mesma proporção e com a mesma reverência que só podemos ter diante do único e verdadeiro Deus. Isso faz com que possa aparecer no nosso tempo hoje essa necessidade de algo mais profundo, as experiências sensoriais. Não poucas comunidades, sejam cristãs ou não, elas estão dizendo assim, olha, nós precisamos criar um ambiente de adoração. Nós precisamos criar um ambiente que seja favorável à pessoa estar bem aqui. Como é que se faz isso? Em igrejas, especialmente, enquanto tem aqui um pastor ministrando, palavras tranquilas, fáceis, curtas até. Já passou do tempo, passou aqui de 40 minutos, já cansou, tem irmão com sono. Verdade, pode estar mesmo. Mas em alguns locais tem uma musiquinha de fundo, tem um tecladinho fazendo um pianinho, causando uma ambiência sonora, uma mudança nas suas frequências cerebrais. Que horror, pastor. Verdade. Com pouco que eu sei de música, eu sei disso. Existem sequências de acordes que elas influenciam no seu humor, na sua atenção. Podem fazer você se relaxar ou estressar. Existem sequências de acordes que podem fazer com que você tenha a sua mente aberta ou que você entre naquilo que a gente chama da caixa do nada. Você esvazia. Você está ali de corpo presente. Alguém fala com você, você faz o quê? Hã? Desconecta. Mas o seu sensorial aflorado. Muitas pessoas estão procurando respostas ou achando que isso é algo mais profundo. Há uma busca por uma validação espiritual externa. Talvez, como eu comecei dizendo, há pessoas hoje procurando líderes com nomes e títulos maiores. Ele só é pastor, não vou lá não, vou na outra porque lá é bispo. Não, vou naquela porque aquilo lá agora é apóstolo. E já tem gente acima, agora tem um cara que é patriarca. Tem alguns patriarcas. Eu não sei qual é o próximo passo. Suplente da Trindade, talvez? Eu não sei o que vem por aí. A realidade é que o poço onde essas pessoas estão mergulhando é o que a Bíblia chama de um abismo atraindo outro. Abismo. Por isso, irmãos, precisamos prestar atenção, porque a nossa igreja, ou a própria igreja cristã, hoje ela não sofre por ignorância, mas talvez sofra porque tem o quê?
um acúmulo de vozes recorrentes. O que Colossenses ou Paulo aqui vai nos ensinar é que o verdadeiro conhecimento já foi dado em Cristo. Ele já foi apresentado de forma plena. Colossenses 2, versos 2 e 3. Se você puder acompanhar a leitura comigo, não sei se está inteiro aqui. Está inteiro, mas abra sua Bíblia se você puder. Versos 2 e 3. O texto bíblico afirma o seguinte, capítulo 2, versos 2 e 3. Faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Olha lá, o mistério de Deus agora não está oculto, o mistério de Deus é Cristo. Em quem estão ocultos todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento? Se você quer saber o que é sabedoria, procure a Cristo. Se você quer conhecer todas as coisas, quer ter entendimento sobre tudo, não é na filosofia, não é no autoconhecimento, não é na sua parada, ficando olhando para os outros, não é ouvindo pastores, ouvindo coaches, ouvindo qualquer outra coisa que você vai ter o conhecimento do que é a verdade. É em Cristo. É na revelação do Evangelho. Como é que você tem certeza que aquilo que eu estou pregando hoje é verdade? Se você confia em mim, saiba que a sua confiança pode ser traída. Por quê? Porque eu sou uma pessoa. Como é que você sabe que o evangelho que você está ouvindo hoje é o evangelho de Cristo Jesus? Se a Bíblia na sua casa é um acessório que você não usa. Se você não tem, é uma coisa. Mas se você tem acesso ou tem o conhecimento e despreza esse conhecimento, esse acesso, como que isso pode ser bom para a sua vida? Todos os tesouros de sabedoria e conhecimento estão aí. E esse argumento, essa verdade, ela destrói a percepção de que precisa de um algo a mais. Porque todo conhecimento e sabedoria, todos os tesouros, olha como o texto afirma, não precisa mais. Eles já estão completamente revelados em Cristo. Não há um nível superior de espiritualidade acima ou fora de Jesus. Se Cristo é a imagem do Deus invisível, o que pode ser melhor e maior que Ele? Que revelação estamos procurando? Não existe um complemento, não, olha, conheça Cristo, mas tal coisa vai complementar sua vida e deixar você absolutamente feliz. Se Cristo não é suficiente e pleno, o que pode ser? Essas perguntas vão pairar na nossa caminhada durante todo o tempo do livro. O livro que nós vamos caminhar, ele tem uma estrutura básica, tá? De sim respostas. Ele vai apontar o que nós já temos no capítulo 1, de 1 a 14, apresentando que é o Evangelho verdadeiro. A partir do 1:15, nós vamos aprender sobre quem é Cristo, nós vamos aprender sobre supremacia e suficiência. Esse trecho aqui de 1:15 até 2:5 vai nos ensinar isso muito bem. Essa é a estrutura aí do livro. A partir do 2:6 até o final do capítulo 2, no verso 23, nós vamos aprender o que rejeitar, que é a falsa espiritualidade. Nós vamos descobrir cada coisa interessante aqui. E a partir do capítulo 3:1 até o 4:18, nós vamos aprender sobre o como viver, ou qual é o resultado de uma vida transformada. Se você prestar atenção, o livro de Colossenses tem 4 capítulos. As 3 primeiras divisões, elas estão ligadas a uma teologia prática, a uma teologia real, ao que é o fundamento sobre quem Cristo é, sobre o que é o Evangelho verdadeiro e sobre o que é a falsa espiritualidade. E a partir do capítulo 3, nós vamos aprender sobre qual o resultado na vida prática do Evangelho. Esse livro não é um livro de teorias, ele é um livro que vai nos apontar qual é a prática do Evangelho e qual é a identidade de Cristo para nós. Todo livro que nós pregamos, nós ensinamos que ele tem uma grande ideia. O que é essa grande ideia? É uma frase que a gente resume, talvez, e que possa nos dar um sentido sobre qual é a mensagem principal do livro. Que a grande ideia, ou ideia central do livro de Colossenses é essa. Cristo é plenamente suficiente para a salvação e para a vida cristã. Portanto, os crentes devem abandonar toda confiança em qualquer acréscimo e viver fundamentado somente nele. Você pode ler comigo? Vamos juntos? Cristo é plenamente suficiente para a salvação e para a vida cristã. Portanto, os crentes devem abandonar toda confiança em qualquer acréscimo
e viver fundamentados somente nele. Essa é a realidade do que nós vamos estudar a partir de hoje, até, se tudo correr bem, no meio do mês de julho. Essa é a caminhada que nós vamos percorrer. Eu quero convidar você, inclusive nós vamos divulgar nas nossas redes, já tem os nossos... essa frase não é só, essa imagem não é apenas uma divulgação, mas ela é um resumo de que todo o livro está nos apontando. Eu vou lançar nos nossos grupos, você pode colocá-la, também vamos colocar nas nossas redes sociais. Mas sim, Cristo, plenamente suficiente, nada a acrescentar, tudo viver a partir dele. Nós temos um desafio imenso, irmãos. Esse desafio não é um desafio meramente de mente. Ele tem a ver com o nosso coração. Porque talvez muitos de nós estejam com uma vida firmada, arraigada, quer dizer, enraizada, no hábito de crer em Deus, mas de não depender exclusivamente dele. Uma vida onde a gente sabe que Deus é bom, mas a gente tem sempre um plano B e C, caso ele não faça o que a gente quer. O nosso desafio nesses dias é termos um coração moldado ao Senhor, aprendendo que Ele é suficiente, Ele é pleno, Ele é o próprio Deus. Cristo Jesus é o Senhor da vida de todo aquele que o busca, que o ama e que se entrega a Ele. Vamos orar ao Senhor. Obrigado a Deus pelo tempo que o Senhor nos deu hoje e por nesse dia nós podemos olhar para as Escrituras de uma forma mais aberta, Deus. Mas também nos focar especificamente em conhecer um pouco mais do pano de fundo ou do livro de Colossenses. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos abre uma oportunidade ímpar de pensarmos, mas também de termos o coração confrontado pelas nossas próprias convicções, porque elas estão sendo confrontadas com a verdade do Teu Evangelho. Tem misericórdia de nós, Senhor, nessa caminhada. Que no nome de Teu Filho Jesus, que é a plenitude do Senhor, que é a maior e plena revelação do Senhor, que no nome de Teu Filho Jesus, nós tenhamos bom êxito em conhecer a Ti, conhecendo a Cristo e caminhando de forma íntima e verdadeira com Ele. Abençoa-nos nesse dia, abençoa-nos, Deus, nos demais dias que há pela frente, a jornada que temos dessa semana, as nossas dificuldades, ó Deus, a serem enfrentadas, os afazeres da vida comum, que em tudo nós percebamos, Pai, que não há como nos desconectar de Ti e que precisamos conhecê-lo profundamente, para assim podermos viver uma vida profunda e verdadeira contigo. É a nossa oração nesse tempo, ó Deus, com gratidão. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé para nós cantarmos um último cântico dessa noite. E eu quero fazer um pedido. Todos os homens aqui presentes. Quantos homens estão aqui? Vários, né? Quem já veio de manhã conversar não precisa, mas quem não veio precisa. Os homens presentes, por favor, venham aqui à frente a hora que terminarmos, porque nós precisamos ter uma conversa rápida. Só os homens, tá ok? Combinado, homens? Tá todo mundo com uma cara tipo assim, né? O que eu fiz? Não, a gente não fez nada, nós vamos fazer. Tá tudo bem, ok? Depois da música ainda, irmãos, nós não encerramos, ok? Os avisos serão dados e assim estaremos encerrando o culto dessa noite. Vamos cantar ao Senhor.